Eu sou o Eric e esse é o Área Curiosa, e no vídeo de hoje você entenderá o que são os cabeças de sirene. Siren Head, ou cabeça de sirene, que às vezes é chamado por Lamp Head e muitos outros nomes, é uma criatura oriunda de uma lenda urbana com um comportamento hostil criada pelo artista Trevor Henderson. Depois do vídeo aqui do canal sobre alguns vídeos em que mostra algumas aparições do cabeça de sirene, muitas pessoas começaram a perguntar sobre o que diabos seria isso. A lenda não é muito conhecida ainda aqui no Brasil. Por isso decidi trazer um vídeo explicando sobre como surgiu essa lenda esquisita que está fazendo um certo sucesso nos dias de hoje lá fora. O cabeça de sirene é uma criatura humanoide alta e misteriosa, conhecida por sua aparência estranha e pelos vários sons que emanam de sua cabeça. Que é uma espécie de poste metálico com duas sirenes ligadas a ela. Quase todas as imagens do cabeça de sirene são apresentadas de maneira muito semelhante uma à outra, mostrando ele como um humanoide alto, magro, cor escura, com a pele mumificada e duas sirenes na cabeça. Henderson, o criador da lenda, confirmou que as sirenes do Siren Head têm a capacidade de emitir vários sons, como conversas, ruídos brancos e sons extremamente altos que podem prejudicar a sua audição. Siren Head foi apresentado com diversos objetos em sua cabeça, dependendo de duas fotografias conhecidas. Na primeira foto, mais de duas sirenes são vistas na cabeça do cabeça de sirene, enquanto que na segunda foto, a cabeça de Siren Head é uma lâmpada de rua, que deu ao cabeça de sirene o apelido de Lamp Head. Essas duas fotografias deram duas teorias sobre a criatura. Ele tem a capacidade de mudar sua aparência para se encaixar no mundo, ou que existem subespécies de cabeças de sirene. Porém, só existe um tipo de cabeça de sirene, e essa sua outra forma é oriunda da sua capacidade de se transformar em outras coisas. Curiosamente, a única peça metálica do Siren Head são as sirenes em sua cabeça, enquanto seu corpo é feito de pele orgânica, muito semelhante a um tronco de árvore, com fios enrugados e velhos. O cabeça de sirene não é uma criatura feita pelo homem, mas mesmo assim, ele ainda tem a capacidade de imitar várias tecnologias e objetos humanos. A aparência do cabeça de sirene varia de acordo com quem o vê. As pessoas podem ver versões diferentes da criatura, embora a anatomia seja sempre a mesma, uma figura magra e esquelética com cabeças diferentes, explicando os avistamentos da cabeça de lâmpada. Uma figura magra e esquelética com cabeças diferentes, explicando os avistamentos da cabeça de lâmpada. O cabeça de sirene não é uma entidade física, mesmo que possa ser visto de forma sólida aqui, e ele também não é da nossa realidade, não sendo afetado pelas leis que regem a nossa. É como se ele viesse de uma outra dimensão, onde as coisas funcionam de uma maneira diferente e anormal para a gente, e mesmo aparecendo aqui, ainda respeita as leis de lá. Mesmo não tendo olhos, essa criatura ainda pode ver, e mesmo preferindo ficar parado por muito tempo, se ela quiser, pode correr muito rápido para pegar as suas vítimas. Aparentemente, as vítimas do cabeça de sirene foram encontradas com seus olhos, tímpanos, gengivas e seios da face estourados e sangrando. Esse fato estranho se parece com algo que aconteceu com uma população de uma cidade, que foi encontrada morta da mesma maneira, possivelmente vítima da capacidade do cabeça de sirene de reproduzir sons muito altos. O cabeça de sirene nunca foi uma pessoa, e as pessoas não podem se transformar nele
nele de nenhuma maneira possível. Normalmente, as armas também não funcionam na fera, e ele quase nunca foi visto em grandes áreas populacionais. Apesar dos dentes nos alto-falantes, o cabeça de sirene não come, o que significa que ele não pode ser realmente um predador no sentido tradicional, mesmo sendo visto nas florestas e bosques que sempre estão cheios de vida selvagem. O cabeça de sirene não parece ser interessado nos animais, somente nos humanos. Ninguém sabe o porquê ele só caça e mata os humanos, e não os animais selvagens também. O cabeça de sirene é um predador muito agressivo, monstruoso e habilidoso, o que o torna muito perigoso. Se você tá assistindo o vídeo até aqui e ainda não deixou o seu gostei, alguém vai puxar o seu pé durante a noite, mas se tu deixar um like e comentar a hashtag salvo, você ficará a salvo durante essa noite. Ele parece ter algum grau de inteligência, devido ao uso de táticas como se camuflar dentro das florestas e imitar sons como vozes enquanto está escondido para atrair a sua presa. Fora isso, nada mais se sabe sobre o modo de pensar do cabeça de sirene, embora teorias não confirmadas sugiram que ele seja o último de seu tipo, desenvolvendo suas habilidades de camuflagem para se esconder de outras criaturas perigosas desconhecidas por nós. Ao que tudo indica, após enganar a sua vítima com os seus sons, ele acaba bloqueando os gritos das vítimas devoradas com os seus próprios sons. Garantindo que não haja a chance de alguém vir para ajudá-las ou fugir enquanto podem. O mais recente avistamento possível do cabeça de sirene apareceu em um trecho de notícia após uma tática de matar incomum e nunca antes vista. Por razões desconhecidas, o cabeça de sirene escolheu matar muitas pessoas em uma pequena cidade, estourando seus tímpanos e tecidos moles. Não se sabe se o Siren Head produz um som específico para causar esse efeito, ou se ele simplesmente emitiu ruídos altos o suficientes para causar isso. Muitos dos moradores foram deixados para trás e não foram levados pelo monstro, sugerindo que o Siren Head começou a matar grandes grupos de seres humanos apenas por pura diversão. Isso é estranho, pois nunca realizou uma ação tão considerável assim antes. Ele geralmente apenas perseguia e matava uma pessoa ou um pequeno grupo, no máximo. Como já havia dito, ele é capaz de se camuflar entre as árvores de um bosque, graças à sua forma magra e pele escura mumificada, mas ele também pode copiar a forma de outras coisas. Isso se prova real quando ele foi o responsável pelo desaparecimento de 4 membros de uma família, que supostamente foram enganados por ele enquanto estava se disfarçando como algo comum dentro de uma casa. Além da sua alta velocidade, ele também possui uma enorme força por conta do seu tamanho, mesmo parecendo ser esquelético e morto, e mesmo podendo se mover rapidamente, ele ainda consegue ser discreto enquanto caminha, não fazendo nenhum tipo de ruído. Essa habilidade faz com que ele seja capaz de chegar pelas costas de sua vítima, que não percebe nada até ser atacada por ele. Por ter alguns fios pelo corpo, ele ainda consegue se disfarçar fazendo mais deles, conseguindo imitar um poste de energia ou algo do tipo. Além de ser rápido, silencioso e mímico, o cabeça de sirene consegue se prender aos tetos dos lugares que ele entra, podendo ficar lá imóvel e silencioso enquanto espera o momento perfeito. A aparição que deu toda a fama dessa criatura foi em um game lançado em 2008, que só foi descoberto e mostrado ao público recentemente, em 2019. No Brasil, a sua aparição foi ainda mais demorada, já que o pessoal só ficou sabendo dessa criatura nesse ano, contando sobre as suas histórias e suas supostas aparições aqui no mundo real. No jogo, você é um guarda florestal que procura um alpinista desaparecido, e para o encontrar, você precisa examinar as pistas e seguir a trilha para descobrir o que ocorreu por ali. Os gráficos não são dos melhores, já que o game foi desenvolvido por uma pessoa só, basicamente, e os controles também são bem básicos, contando apenas com uma movimentação de andar e correr e examinar, mirar e atirar. Mais tarde no jogo, você encontra um rifle para se defender da criatura, mas como
foi dito, ele não pode ser morto por uma arma, ou pelo menos pelas armas humanas. Então o rifle só serve para o afastar temporariamente. E mesmo que o jogo te dê objetivos, munição e um final, você é destinado a morrer para a criatura, mesmo que faça tudo perfeitamente bem, o que é bem esquisito e frustrante, pra falar a verdade. Porém, existe um final mais difícil de se fazer, e para fazer esse final, você deve ficar zanzando pela floresta até encontrar o bicho e atirar nele 20 vezes, que é o total de munições que você tem no jogo. Após fazer isso, procure pela cabeça de lâmpada pela floresta, que brilhará na cor branca. Ele vira para cima de você com tudo, mas dessa vez com a luz vermelha. Mesmo que utilize de hackers para ter munição extra, morrerá mesmo que passe o tempo todo atirando no monstro, nesse seu estado enfurecido. Mas infelizmente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.